Então vamos iniciando mais uma aula de História, e hoje nós começamos aqui com o capítulo 6, das Revoluções Inglesas à Revolução Industrial, e nós já percebemos o nascimento do expoente do sistema que nós vivenciamos hoje, que é o capitalismo, surge justamente na Inglaterra, a partir do desenvolvimento econômico, político e cultural, que vai se desenvolvendo por duas dinastias. A primeira dinastia está representada nessa imagem que vocês estão vendo aí da Rainha Elizabeth I, que é a dinastia Tudor, ou a separação da religião oficial, que era a Igreja Católica, e justamente a consolidação do anglicanismo na Inglaterra, justamente com a força e organização dos reis da dinastia Tudor, principalmente do rei Henrique VIII, que se dissipa, que constitui essa nova religião, o anglicanismo, e a fundamentação do parlamento. O parlamento é justamente essa organização monárquica, onde agora o rei está subordinado ao parlamento e o parlamento subordinado ao rei. Esse parlamento ele vai sendo dividido em dois tipos de câmara, a Câmara dos Lordes e a Câmara Comum, como nós iremos ver. Então, justamente pela organização da dinastia Tudor e depois da dinastia Stuart, e também a organização do parlamento, que se dá por meio da burguesia, surge o sistema que nós temos hoje, que é o sistema capitalista, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento das cidades. Então, por isso é muito importante estudarmos a Revolução Inglesa e, consequentemente, a Revolução Industrial. Hoje nós nos atentaremos especificamente aos princípios da Revolução Inglesa. Por que que a Inglaterra ela se diferenciou dos demais países nesse contexto histórico, dando margem para o rompimento justamente do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Então, nós temos aí, no capítulo 6, das revoluções inglesas à Revolução Industrial. Como já foi dito, nós temos nesse primeiro slide a Rainha Elizabeth I, que é uma das principais expoentes que organizou essa sociedade, que organizou os princípios na dinastia Tudor para o estabelecimento e o desenvolvimento do capitalismo. Então, eu sou professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iniciamos aí mais um novo capítulo sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Então, na aula de hoje, nós iremos ver esses principais tópicos. O processo revolucionário inglês, justamente porque que a Inglaterra se diferencia dos demais países no desenvolvimento do capitalismo. O governo da Rainha Elizabeth I, como é que ela conseguiu organizar esse governo, essa monarquia parlamentarista para o desenvolvimento do comércio, sendo que já existiam outras regiões, por exemplo, como a Espanha, que estava em ascensão marítima, Lembramos que nesse contexto histórico o mercantilismo está em alta, a partir de 1600 nós já temos o descobrimento do Brasil, ou a invasão do Brasil pelos europeus, e nós temos a busca por metais preciosos. Então a Inglaterra, ela vai também lançando meios para organizar a economia e, consequentemente, a política de sua época, dando alavancada econômica. As mudanças na sociedade inglesa, a vida dos camponeses, o que é que muda justamente do sistema feudal para o sistema capitalista, como é que se organizam esses camponeses que viviam na prática da subsistência, plantavam para comer, e agora essa prática ela é justamente modificada. A plantação ela é direcionada para o comércio, para o desenvolvimento da economia. As cidades inglesas, especificamente em Londres, como é que se organizam essas cidades agora que a manufatura, que o desenvolvimento do comércio está em ascensão, e, consequentemente, já que a Rainha Elizabeth I pertence à dinastia Tudor, ligada ao rei Henrique VIII, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo aqui, é do rei Henrique VIII, que ele é quem institui o anglicanismo, se distanciando da religião católica, fundando a sua própria igreja, desenvolvendo uma autonomia na Inglaterra. E essa autonomia religiosa, ela tem um impacto fundamental, tanto na visão política, como na visão econômica. E a Rainha Elizabeth I, por ser da dinastia Tudor, ela não deixa descendentes. E os parentes mais próximos
são da dinastia Stuart, ou seja, o rei da Escócia, que é o Jaime VI, na Escócia, é conhecido como rei Jaime VI. Assim que a Elizabeth I morre, ele assume o poder com o nome de Jaime I da Inglaterra, e, consequentemente, veio o seu filho Carlos I. Então, na aula de hoje, nós iremos ver esses principais tópicos, finalizando com o parlamento inglês no século XVII. Como é que esse parlamento ele se constitui, como é que ele estava organizado e como é que como é que o parlamento deu o pontapé inicial para o desenvolvimento do sistema capitalista, deixando o sistema feudal, né, das terras, do rei, e agora para o desenvolvimento do comércio, das cidades, das atividades econômicas que nós conhecemos até hoje. Né? Nós vivemos justamente no sistema conhecido como sistema capitalista. Então, o berço do capitalismo se deu nesse contexto histórico do século XVII, na Inglaterra, o início do capitalismo. Nós temos esse mapa, o Reino Unido, que vai nos situar muito bem a região geográfica que nós iremos estudar hoje, percebendo a Inglaterra, Londres e a Escócia, principalmente com a dinastia Stuart, que se apodera dos domínios da Inglaterra, porque a Elizabeth I falece, e vejam como a Escócia está justamente ligada, muito próxima da Inglaterra. Né? E veremos também o desenvolvimento das cidades, principalmente a cidade de Londres, os impactos que causou esse desenvolvimento do mercantilismo e esse desenvolvimento do comércio, gerando, consequentemente, o capitalismo. Vejam só como a Inglaterra não é tão grande territorialmente, mas o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político da época causa um impacto tão grande que até os norte-americanos, eles são descendentes dos ingleses, né? O novo mundo que é habitado pelos ingleses se transformam posteriormente nos Estados Unidos da América, uma das maiores potências econômicas. E a Inglaterra, justamente, ela tem o seu papel fundamental, tanto no desenvolvimento político, como no desenvolvimento econômico. Como já salientado, a parte também da questão religiosa. Ao criar autonomia com o anglicanismo, se dá também a possibilidade de outras vertentes, de outras ramificações dos protestantes, como, por exemplo, os presbiterianos. E aí nós veremos que esses vão constituir também o parlamento inglês. E aí hoje nós temos o sistema vigente da Inglaterra é a monarquia parlamentarista. Então temos o parlamento, acima do parlamento está a rainha Elizabeth II, e em 2015 a rainha apresentou um programa com os seguintes pontos, né? Primeiro, os cortes de orçamento, e nós iremos ver que é muito importante o direcionamento na economia, desde a rainha Elizabeth I já se ouvia essa necessidade de cortes no orçamento, assim também como o exagero que houve por meio de outros reis, como o Jaime I e o Carlos I. Em 2015 também ela fomentou o programa com a geração de empregos, a construção de casas populares, justamente pelas desigualdades sociais, e nós iremos ver também essas desigualdades presentes lá no século XVII, a criação de creches gratuitas, né, principalmente pensando na família que vai trabalhar e precisa deixar os seus filhos nas creches, e o controle da migração, porque se vem muitas pessoas de outros países, consequentemente não se tem emprego para todas essas pessoas. Então a rainha Elizabeth II, em 2015, lança esse projeto, né, esse programa, com essa preocupação de organização da Inglaterra. E aí nós podemos perceber essa capacidade de renovação da monarquia parlamentar britânica, né? O nosso país não vive mais a monarquia, deixou em 1889 com Dom Pedro II, né, imperador do Brasil. Hoje nós vivemos a República Federativa do Brasil, a democracia, o presidente eleito a cada 4 anos, mas percebemos que lá na Inglaterra ainda se permanece uma tradição gerada desde bem antiga, né? E a rainha Elizabeth II, mesmo tendo um papel mínimo, porque o parlamento é quem organiza as questões sociais e políticas, nós percebemos a sua autoridade como rainha da Inglaterra. E ela ainda hoje, em 2020, ela tem o poder também de dissolver o parlamento. A capacidade de renovação da monarquia parlamentar britânica e a adequação de suas propostas às demandas do mundo atual. Então,
nós percebemos de idade avançada, acho que 94 anos, se eu não me engano, ainda preocupada com as questões sociais e políticas da Inglaterra. E aqui nós vemos, nesse breve quadro, como é que é a organização da monarquia parlamentar, porque ela se diferencia muito do sistema de governo que nós vivenciamos hoje aqui no Brasil. Então, percebemos que os cidadãos, né, os ingleses, eles é quem elegem os seus representantes, os deputados e senadores, para comporem o parlamento. Isso se assemelha muito aqui, né, através do voto são eleitos os parlamentares. Nesse contexto, é o contexto atual. Esses parlamentares, eles escolhem os nomes dos governantes e o poder, e pode pedir também a sua demissão. Também autoriza a coroação do monarca ou declara o impedimento. E aí nós temos o chefe do Estado, que aprova ou não os governantes no seu gabinete, no caso a Rainha Elizabeth II, e dissolve o parlamento em casos de crises políticas e convoca novas eleições. O governo, o chefe de governo, ele também tem um poder equiparado, né? Ele governa de fato, né? Quem governa de direito é o monarca, no caso a Rainha Elizabeth II, mas quem governa de fato, todos os dias, é o chefe de governo. Ele monta a sua equipe e gere as contas do país, implanta políticas e projetos e investe em recursos do Estado. Se eles estiverem em consonância, o reino ele continua por tempo indeterminado, né? O primeiro-ministro fica por tempo indeterminado. Se estiverem em desacordo, a rainha da Inglaterra tem o poder autoritário de dissolver o parlamento e de construir outro parlamento. Então, nós temos o processo revolucionário inglês, justamente o que foi que ocasionou esse desenvolvimento econômico, político e social de forma bem acelerada na Inglaterra, se diferenciando dos demais países. Então, se desenrolou no século XVII devido às mudanças socioeconômicas que vinham ocorrendo anteriormente. Que mudanças socioeconômicas eram essas? Principalmente a descoberta ou a invasão de novas terras, a busca de metais preciosos. E o Portugal e Espanha eram, inicialmente Portugal, era o ápice da tecnologia vigente da época. Com a Espanha se desenvolver também, os ingleses começaram a desenvolver principalmente as práticas navais. Mas os historiadores colocam que a organização política da Inglaterra ela vai se diferenciar das demais nações. Lembrando, Portugal e Espanha são totalmente católicos, estão sobre as ordens de Roma, por causa do catolicismo. Já a dinastia Tudor, na figura do rei Henrique VIII, por não conseguir o divórcio que ele tanto queria, ele entra em desacordo com o Papa, cessa as relações políticas e religiosas com o Papa, criando justamente a Igreja Anglicana. E isso dá o pontapé inicial de autonomia, para que a Inglaterra agora caminhe pelas suas próprias pernas e desenvolva mais a política mercantilista, a política de mercado, de consumo e de exportação de seus produtos. De monarcas poderosos, ajudou a Inglaterra a se transformar em uma grande potência, principalmente pelo desenvolvimento do comércio marítimo no século XVII. Além disso, nós temos agora a criação do parlamento, que é altamente importante. São as classes menores que estão desenvolvendo a partir da produção de seus produtos, eles são chamados de burgueses, porque eles detêm a economia, mas não necessariamente eles detêm o poder da nobreza, do sangue real. Então, essa rivalidade que era encontrada em outros países, a Inglaterra entra em consonância, porque o parlamento agora faz parte como súditos do rei, mas súditos em desenvolvimento, em aceleração econômica. Então, nós temos as transformações políticas no século XVII, que acabam levando a burguesia, que levaram a burguesia a controlar o poder por meio do parlamento. Então, mesmo o rei sendo autoridade agora política e religiosa, ele tem a capacidade de dissolver o parlamento, mas ao mesmo tempo ele precisa do parlamento porque ele percebe que a partir dali é melhor se aliar a essa burguesia nascente do que ir contra a esse desenvolvimento econômico. E essa aliança entre a dinastia Tudor com os parlamentares, com esses que compõem o parlamento, e nós iremos ver que são duas câmaras, né, a Câmara dos Lordes
e a Câmara dos Comuns, que elas se organizam com o rei, e a partir daí eles começam a lançar propostas de desenvolvimento social, político e econômico. Então, nós temos o governo da Elizabeth I, que é o pontapé inicial para o desenvolvimento econômico, embora exista uma crise econômica também no governo dela, graças aos empréstimos que ela faz para investir nas produções de navios. Então, nós temos grandes medidas para que a Inglaterra enfrentasse a Espanha, lembrando que a Espanha estava no patamar superior de avanços tecnológicos da época, principalmente das embarcações, das navegações, e a Elizabeth I, ela aumenta a frota naval, aumenta também a possibilidade de desenvolvimento das tecnologias para essas frotas navais, para o desenvolvimento do mercantilismo, da expansão de seus produtos, e aí ela faz a concessão de empréstimos e monopólios, favorecendo assim a expansão da Inglaterra. Então, nesse contexto histórico, ela é uma grande articuladora política entre as demais nações, e ela faz com que os seus produtos comecem a ser vendidos para outros países. Essas medidas desequilibraram as finanças do reino, né, foi um ponto negativo, graças aos empréstimos que a Inglaterra fez aos outros países, e aí a coroa, né, ou seja, a rainha, ela solicitou empréstimos ao parlamento. São dois poderes juntos, mas ao mesmo tempo os dois poderes eles têm total autonomia, tanto o parlamento como a figura do rei, a corte real. E aí nós temos a Elizabeth I, ela consegue administrar o reino com habilidade, suprimir as contas, os empréstimos que foram feitos, e aí ela mantém essa proximidade do parlamento. Isso foi muito, muito bom, muito significativo na questão política, porque os demais reis, eles acabam se distanciando do parlamento, criando até rivalidades. Então, ela incentivou a ação dos corsários e expedições nas terras do Novo Mundo, lembrando que o Novo Mundo se diferencia, justamente os portugueses habitam o Brasil justamente para tirar as suas riquezas e levar para Portugal. Já os ingleses que vão para o Novo Mundo, formando as 13 colônias, que posteriormente se darão o nome de Estados Unidos da América, eles vão para morar nessas 13 colônias. Então, se diferencia porque, ao achar as riquezas nas 13 colônias, não necessariamente essas riquezas vão para a Inglaterra, mas elas são desenvolvidas por esses ingleses que ali habitam, né, chamado de Novo Mundo. E aí essas expedições são altamente interessantes e financiadas também pelo governo inglês, posteriormente, e ela consolidou também o anglicanismo na Inglaterra. Quando o rei Henrique VIII estabelece o anglicanismo, existem diversas revoltas. Nós já estamos no século XVII, então agora nós temos os protestantes das várias áreas, os presbiterianos de um lado, os católicos de outro lado, que também são perseguidos pelos anglicanos, e ela estimulou o desenvolvimento das manufaturas e do comércio. Então, além do desenvolvimento da política em relação ao parlamento, ela dá incentivo àqueles que estão desenvolvendo as manufaturas, e isso faz com que surjam as cidades, principalmente a cidade de Londres, que vai se destacar em relação às demais cidades, primeiro porque existe o artesão, aquele que faz um determinado produto para vender. Ora, se ele faz 10 produtos por dia, porque ele é um só, ele tem um rendimento. As manufaturas é quando você pensa em vários artesãos trabalhando junto num galpão, e esse galpão ou numa sala em determinado lugar. E aí nós podemos pensar justamente na Inglaterra, em Londres, onde eles se organizam. Então, se um produz 10 produtos, 10 vão produzir 100 produtos. E a partir da manufatura é que vai se dar o próximo passo, que é a industrialização, o surgimento das máquinas, quando nós formos vermos a Revolução Industrial. Então, se produzia 1.000, agora com as máquinas, 10.000, 100.000. Então, com a produção em larga escala, se pode vender esses produtos para os demais países com um preço bem menor. Então, a Rainha Elizabeth I, ela tem uma participação principal no desenvolvimento desse comércio, que nós chamamos aí também no desenvolvimento do capitalismo. O seu reinado é considerado por muitos como a Era Dourada, né, da história da Inglaterra. É uma era de crises, né, a crise econômica por causa dos empréstimos e dos investimentos,
mas, ao mesmo tempo, é uma era dourada por causa da proximidade que ela teve com o parlamento e justamente do financiamento que ela fez com o desenvolvimento do comércio, principalmente da questão das manufaturas e das principais cidades que foram se desenvolvendo e foram se destacando em relação às demais. Por isso que ela é considerado o reinado da Elizabeth I, é considerado como a era dourada da história da Inglaterra. E aí nós temos, claro, se a rainha e o parlamento estão justamente interessados com o desenvolvimento econômico, consequentemente vão vir as mudanças na sociedade inglesa, né? E essa mudança ela vai ser gerida principalmente também pelo parlamento. Ora, o parlamento é o que está mais ligado de forma indireta ou direta com a população, com a maioria dos camponeses, das pessoas que estão ali em desenvolvimento econômico. Então, nós podemos pensar que o capitalismo ele não se restringe apenas nas cidades, mas ele vai também ter um grande impacto e uma grande força no campo, né? Já que nós temos as classes que vão se constituindo. Então, ele não se restringe apenas nas cidades, a pequena nobreza rural do campo, chamada gentry, enriquecia praticando a agricultura comercial. Então, esse gentry que praticavam a agricultura comercial, que não é a agricultura de subsistência, eles estão mais interessados em plantar para vender e ganhar, consequentemente, mais riquezas com isso, eles se ligavam à burguesia das cidades por meio de casamentos e negócios, principalmente já que moravam no campo e plantavam e vendiam na cidade, consequentemente conheciam mais pessoas da cidade e criavam relações com essas pessoas, tanto nos negócios, né, de compra e venda, assim também como nos casamentos. E aí nós temos o gentry e os ionem. Os ionem são os pequenos e médios proprietários rurais, que também eles vinham prosperando com o desenvolvimento econômico, né? Lembrando mais uma vez que eles não estavam interessados apenas na subsistência, no comer, no dia a dia, no plantar para comer. Mas era muito mais interessante para essas duas classes, o gentry e o ionem, produzir para vender para fora. E aí as relações sociais elas começam a ganhar novo impacto, mais força, mais desenvolvimento. Então ambos, né, o gentry e o ionem, produziam e vendiam lã, tecidos de lã e alimentos à marinha mercante inglesa. Ora, já que a rainha Elizabeth I estava investindo na produção naval os navios para exportar para outros países, então essas duas classes agora estão vendendo alimentos e vendendo lã, porque era muito necessário para se comercializar com os quatro cantos do mundo. E aí isso traz o quê? Traz muito mais riqueza e também o conhecimento de outras culturas. Então, a Inglaterra ela vai se diferenciar tanto na questão política, né, já que existe essa conversa do monarca com o parlamento, assim também como na questão religiosa, porque ao encontrar outras culturas, se percebe que a Inglaterra já tem o anglicanismo, já tem os puritanos, já tem outras vertentes também de ramificações protestantes, e também tem os católicos, que acabam sendo muito perseguidos nessa mudança, nessa conjuntura da sociedade. E aí nós temos, eles começaram a cercar os seus domínios, expulsando os camponeses que viviam ali, é um grande problema, porque pensar no gentry, nos ionens, são camponeses, de certa forma, mas eles são ricos, eles estão ligados à burguesia, são médios proprietários rurais, e eles acabam expulsando as pessoas mais pobres, aqueles que moram no campo e necessariamente não têm o campo só tem o campo para trabalhar, porque eles praticavam a agricultura de subsistência. Eles não tinham produtos, eles não tinham meios outros para poder se desenvolver. Então, os gentry e os ionem, eles acabam, além de desenvolver o comércio, eles acabam também expulsando esses camponeses mais pobres que lá viviam. E aí eles começam, os historiadores dizem que o capitalismo se desenvolve a partir daí. Porque na sociedade feudal, existia o feudo, que era o dono, quem era o dono era o rei. Mas os camponeses, eles trabalhavam de forma livre, eles eram súditos ao rei e as terras não eram cercadas. Com esse desenvolvimento do capitalismo, os gentry e os ionem percebem que existem terras mais férteis do que outras, né? E eles precisam se apropriar dessas terras. Então, aqueles que moravam, mas não tinham meios para provar que a terra era deles, eles acabavam sendo expulsos dessas terras
e aí se houve uma prática chamada de cercamento. Agora, os gentrios e Ionem, aliados aos burgueses, cercavam essas terras, diziam que eram deles, e expulsavam as famílias que ali estavam apropriadas, estavam abrigadas nesse terreno. E aí tem um pensador chamado Thomas More, que se refere a este termo no seu livro A Utopia, né, o termo de cercamento, onde na utopia, utopia é um sonho irrealizável, ele dizia que as ovelhas quem devoravam os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, ele faz referência a essa política de cercamento que agora a burguesia estava fazendo em relação, em prol, não do ser humano, eles não estavam preocupados com as famílias que estavam passando fome, mas estavam preocupados agora com a riqueza que eles poderiam produzir. Então, a agricultura de subsistência foi cedendo lugar para a agricultura comercial. O interesse agora desses comerciantes era vender os seus produtos para outras terras, não era mais só matar a fome, como no caso dos camponeses. E no campo, enquanto os ionem prosperavam, os camponeses acabavam empobrecendo, eram perseguidos pelos ionem, eram perseguidos pelo gentri, e agora eles acabavam sem destino, né, já que eles estavam sendo expulsos das suas próprias terras. E aí isso gera uma desigualdade social imensa. Nessa imagem, nós temos o Thomas More, que é um dos principais braços direitos do rei Henrique VIII, só porque quando o rei Henrique VIII se desliga do catolicismo, fundando o anglicanismo, o Thomas More ele permanece católico. Ele não se configura com as ideias do rei, acaba sendo perseguido pelo rei e decapitado. Ele acaba morto pelo rei por causa das suas convicções religiosas. E aí ele escreve esse livro chamado Utopia, né, onde justamente nesse livro tem essa prática dos cercamentos de terra. E aí, quando nós pensamos em cercamento de terra para o desenvolvimento econômico, nós percebemos o nascimento do capitalismo, né, e as desigualdades sociais que vão ficando cada vez mais gritantes. Os camponeses agora também sem a terra onde eles viviam. E aqui nós temos a vida dos camponeses, já que eles foram expulsos das terras em que trabalhavam, os camponeses acabavam se tornando andarilhos, mendigos, ou eles migravam para as cidades. Né? As cidades, elas estavam nascendo, né? Os burgueses estavam ali desenvolvendo o comércio, então precisava-se agora de alguém para trabalhar nesse comércio, e aí os camponeses, eles buscavam melhores condições de vida, e buscavam até terras para morar, ou casas para morar, já que eles tinham sido expulsos pelos gentri. Pelo gentri e pelos também ionem, né, esses que são do campo, eles são ligados ao campo, mas eles têm uma riqueza maior do que os camponeses. E aí os camponeses, eles ofereciam para trabalhar em diversas condições, né, procurando um prato de comida, ou por baixos salários, nas manufaturas, lembrando que essas manufaturas é um passo que se dá além ao artesanato. O artesanato, uma pessoa faz só um determinado objeto. As manufaturas é um coletivo de pessoas, onde cada um desenvolve uma determinada atividade, e isso acelera a produção. Então, se era feita por um artesão uma xícara, nas manufaturas é feito dezenas de xícaras para a exportação, para a produção. E isso, com certeza, vai favorecendo e desenvolvendo o comércio. Ora, se o camponês sai do seu campo, desprovido das habilidades, ele vai aprender novas habilidades e vai se submeter a baixíssimos salários. Então, quem vai ganhar mesmo o real dinheiro, quem vai ganhar com isso, são os donos das manufaturas, e não necessariamente agora quem trabalha na manufatura. Já que o artesão era independente, ele poderia ganhar, mas como ele trabalha dentro de um galpão nas cidades, dentro de uma casa, agora ele está sujeito, ele está submisso aos baixos salários. Lembrando que, já que o capitalismo está nascendo, não existe as leis trabalhistas, não existe os horários de trabalho, existe a necessidade de produção. Então, produzir em largas escalas, e aí, em troca disso, os salários baixos, né? E eles trabalhavam também em oficinas ou estaleiros. E aí, nessa imagem, vocês podem perceber justamente como, né, o campo bem grande, né, o campo, a zona rural mesmo bem grande,
mas já o desenvolvimento das cidades, né, a partir das pequenas oficinas, dos pequenos estaleiros, das pequenas manufaturas que ali são montadas, que são orientadas, que são organizadas justamente para esse desenvolvimento do capitalismo. E aí agora nós já vemos outras classes ascendendo, né? O gentrio, o zionem, a pequena burguesia, o parlamento, e acima deles está agora, com o poder político e o poder religioso, a figura do rei. No caso, a figura da rainha, que é a Elizabeth I. E nessa imagem nós podemos perceber, já que os camponeses estavam desabrigados por causa do gentrio e do zionem, eles vão procurar melhores condições de vida. Então, nós temos uma família, né, procurando agora outras regiões, outros campos para morarem, mas, consequentemente, eles vão migrar para as cidades, porque vem agora o sonho de se mudar ou de se procurar melhores condições de vida na cidade. Quantas pessoas não migram de uma região para outra, procurando melhores trabalhos, melhores salários, melhores condições de vida? Então, nós temos aí os camponeses ingleses, de um vilarejo, né? Esta obra ela é do século XIX, e ajuda-nos a imaginar um fenômeno típico do século XVII na Inglaterra, que é justamente a migração de famílias camponesas do campo para as cidades inglesas. Então, essa migração ela foi justamente forçada, porque eles, antes que tinham terras, agora as terras foram cercadas, alguns trabalhavam praticamente como escravos para o gentrio ou para o zionem, e os demais acabavam, por não ter trabalho para todos, acabavam migrando com as suas famílias, né, a esposa, os filhos, para as cidades. E ao chegar na cidade, se submetiam às péssimas condições de trabalho. Então, essa imagem foi feita no século XIX, e ela, justamente, ela nos ajuda a perceber a questão da migração, né? Quantos também de nossas famílias migraram da região Nordeste para a região Sudeste, principalmente nas décadas de 70, 80, 90, até 2000, procurando melhores condições de vida, né? Já que o próprio local não favorecia o emprego, as condições de salário, então era necessário buscar esse sonho, essa busca de melhores condições de vida em outros lugares. E aí nós temos as cidades inglesas, especialmente a cidade de Londres, que vai se destacar pelo desenvolvimento do comércio, pelo desenvolvimento da manufatura, né? Então, de um lado, uma rica burguesia mercantil. Quem eram esses burgueses mercantis? Eram aqueles que comercializavam para fora, e eles não tinham sangue nobre, eles não eram descendentes da rainha, por exemplo, mas eles eram bons articuladores econômicos. Eles vendiam e vendiam muito bem o seu produto. A manufatureira também, né, que eram aqueles que organizavam os pequenos artesãos, e aí eles conseguiam desenvolver muito mais o seu trabalho, né? Se os artesãos trabalham para eles, que são esses camponeses, eles pagam baixos salários e acabam ganhando muito dinheiro com isso, né? Já que eles ganham muito ao vender os produtos e pagam pouco a mão de obra. E, de outro lado, uma massa de trabalhadores urbanos e desempregados. Mesmo assim, é perceber que nem todos os camponeses que foram às cidades conseguiram emprego. Então, muitos viviam como mendigos, né, não tinham condições de abrigar a todos. Então, a cidade que vai surgindo na Inglaterra é uma cidade também de desigualdades sociais, fome, miséria, pobreza, né, o saneamento básico também não existe. O que existe mesmo é a necessidade de um desenvolvimento econômico. E a maior parte da burguesia era favorável à liberdade de produção e do comércio, o liberalismo econômico. Eles não se sentiam bem em ter um rei ou um parlamento acima deles que cobrasse impostos. Isso seria um prejuízo para a economia que estava florescendo, principalmente na mão dos burgueses. E aí essa burguesia considerava a política regulamentadora e monopolista da monarquia inglesa como prejudicial aos seus negócios. Então, se nós temos a figura do rei, ou temos a figura de um primeiro-ministro, que é o representante do parlamento, isso é negativo para as questões do comércio, porque, na verdade, a rainha, o político, o monarca, ele vai cobrar impostos. E eles também serão sustentados por essa burguesia, né? As cortes luxuosas, os palácios suntuosos, a organização política, ela vai ser financiada por alguém. E justamente serão os burgueses, pelos altos impostos cobrados, que estão financiando essas cortes
nessas cortes políticas. Então, eles diziam que a política, ou a participação do Estado na economia era um erro, né? O Estado aqui é a figura da rainha, né? A figura do rei e do parlamento. Então, a partir do crescimento econômico da burguesia, nós já vemos esse embate entre economia, né, a economia liberal, onde os burgueses comercializavam, e justamente a política do monarca, né, a centralização do poder político no monarca. Nesse contexto, nós temos a Rainha Elizabeth I, que faz concessões e que acaba agradando os ingleses. Mas teremos outros reis que serão um desastre para a Inglaterra, então isso vai só aumentar essa perspectiva da burguesia, que a política centrada na figura do monarca é um atraso para o desenvolvimento econômico. E aí nós temos justamente, em relação a isso, a próxima dinastia, já que antes era a dinastia dos Tudors. Tem até uma série muito interessante chamada Os Tudors, ou The Tudors. Vocês podem assistir, vocês vão ver desde da construção do rei Henrique VIII, dessa dissidência que ele teve com a Igreja Católica, o nascimento do anglicanismo, e aí nós vemos que após a dinastia Tudor finalizar com a Rainha Elizabeth I, que ela morre sem descendentes, vem outra dinastia, e aí nós temos um brasão simbolizando essa dinastia, né? Nós temos aí um rei, um leão, uma pantera coroada, e um unicórnio do outro lado, né? Cada dinastia tem o seu brasão, e um leão mesmo no centro, né? Nós temos aqui o leão mesmo no centro, um unicórnio branco desse lado, e nós temos um leão desse outro lado aqui, simbolizando aqui a dinastia Stuart, que é a próxima dinastia que vai se apoderar dos domínios ingleses, justamente porque com a morte da Rainha Elizabeth I, o rei de filhos não tinham estava justamente ligada ao Reino Unido. Então, o Jaime I, que é o Jaime VI na Escócia, ele se torna ele foi coroado como Jaime I na Inglaterra. Na Escócia era conhecido como Jaime VI, e na Inglaterra ele é conhecido como Jaime I. E aí ele recebeu, inicialmente, já com isso, de perceber que não era um inglês que assumiu o trono, ele recebe um pouco apoio político dos ingleses. E depois, com as suas práticas políticas, ele vai se tornando cada vez mais impopular. Lembrando que a Rainha Elizabeth I, ela se torna a época de ouro da dinastia dos Tudors, pelo desenvolvimento, alavancamento econômico, mesmo que de início seja houve uma fragmentação na economia, uma crise econômica, mas depois ela consegue ressurgir a economia na Inglaterra. Já o Jaime I, que é de 1603 a 1625, ele é defensor da teoria dos direitos divinos dos reis, e lembram que a burguesia já está descontente com os monarcas, eles acreditam que o mercado deve se regulamentar por si mesmo, então os reis devem ter a mínima participação. Já o Jaime I acredita que todo o poder ele vem de Deus, né, um poder divino dos reis, então ele tem ali a autoridade política e a autoridade religiosa. Ele ordena que todos os súditos seguissem o anglicanismo, e aí vai gerar uma revolta, porque nem todos os ingleses são anglicanos, alguns são da vertente católica, outros são presbiterianos, outros são puritanos. Existe uma diversidade de cristianismo na Inglaterra, e o Jaime I já chega no seu mandato ordenando que todos os súditos pratiquem a religião anglicana. Se vocês virem alguns vídeos na internet, se assemelha muito ao catolicismo, né, os santos, as missas celebradas, mas existe também uma junção com o protestantismo, né? Existe a ordenação de mulheres, existe uma fragmentação, quem está acima não é o Papa, mas sim o rei da Inglaterra, quem escolhe os bispos, os cardeais, as celebrações. Então, existe uma junção entre protestantismo, catolicismo, com a figura e com a concepção do rei Henrique VIII sobre religião. Ele cobrou muitos impostos, e ao cobrar muitos impostos, principalmente da burguesia, dos Ionen,
que nós vimos nos slides anteriores, isso vai gerar mais rivalidades, porque os burgueses estão dizendo, olha, nós estamos trabalhando nas manufaturas, desenvolvendo o comércio, e o rei nas suas pompas, né, vocês podem ver até nas suas vestes suntuosas, e os seus palácios reais, gastavam muito dinheiro com a corte real. E aí isso causa uma forte oposição ao parlamento, lembrando que o parlamento no século XVII ele está composto tanto por anglicanos, né, a Câmara dos Lordes, né, que são os lordes espirituais, que são os anglicanos, temos os nobres, que são aqueles nomeados pelos reis, e temos também a Câmara dos Comuns, que é justamente esses da burguesia, que nós vimos nos slides anteriores, esses que têm o poder econômico nas mãos. E aí isso vai causar uma forte oposição no parlamento, né, essa cobrança excessiva de impostos do Jaime I, e aí o rei, como ele tem autoridade superior, né, a autoridade máxima, ele acaba mandando fechar o parlamento. E aí ele continua cobrando mais impostos, fazendo o que ele quer no seu governo, né, e torna-se totalmente impopular. Né? O Jaime I ele falece em 1625. Quem vai assumir a posição do próximo rei da Inglaterra é o Carlos I, que é o filho do Jaime I. E aí ele governa de 1625 a 1649. Né? Então nós temos aí desde 1603 a 1649 a dinastia Stuart, esses escoceses, né? Primeiro o pai, o Jaime I, e agora o seu filho, o Carlos I, de 1625 até 1649. Ele é restabelecido o parlamento, mas ele cria rixas com o parlamento, ele não aceita as orientações do parlamento. O parlamento cria uma petição em 1628 para ele assinar, para ele não cobrar tantos impostos. Ele acaba aceitando, ele assina em 1628, fazendo um acordo com o parlamento, mas um ano depois, em 1629, ele acaba dissolvendo o parlamento, cria mais rivalidades, e aí durante 11 anos do seu governo, ele governa sozinho. Só porque governar sozinho com a burguesia nascente e ascendente, crescente, né, no caso aqui, gera-se várias disputas, e nem tudo o rei consegue solucionar. Então ele vai e traz o parlamento de novo depois de 11 anos, né, dele governar sozinho. Então o governo do Carlos I, diferentemente da Elizabeth I, torna-se muito impopular, os próprios ingleses não gostam da forma como ele governa, cobra mais impostos ainda, e, igual seu pai, os gastos exagerados com festas suntuosas, com a corte da nobreza, e a tentativa de impor o anglicanismo aos presbiterianos e aos puritanos, que acaba não acontecendo muitas perseguições. Lembrando que o próprio Thomas More é perseguido pelo anglicanismo, por ser católico, é morto pelo rei Henrique VIII, e o Carlos I acaba também tendo a mesma ideia, como se a religião predominante deveria ser o anglicanismo, e aqueles de vertente protestante, ou seja, os presbiterianos e os puritanos, que são protestantes, mas de vertentes diferentes, eles devessem seguir o anglicanismo. Isso gera muito mais rixas, o governo vai ficando mais desgastado, e o Carlos I, acaba o seu governo também muito impopular. E aí, em 1640, já quase no final do seu governo, há uma crise política, justamente pela impopularidade que o rei vai criando, e o rei convocou novamente o parlamento. Lembrando que ele já estava aí 11 anos governando sozinho, ele dissolveu o parlamento. Ao criar um novo parlamento, as mesmas reivindicações que o parlamento fez antes, que era justamente de assinar a petição dos direitos, né, a mínima cobrança de impostos, os parlamentares faziam oposição sistemática às iniciativas reais. Então, eles disseram a mesma coisa para ele assinar a petição, para cobrar menos impostos, para olhar mais o desenvolvimento da economia e justamente valorizando a burguesia nascente. Carlos I respondeu de forma negativa, mais uma vez, já tinha dissolvido uma vez, então ele responde invadindo a Câmara dos Comuns, e aí nós iremos ver nos próximos slides a diferença da Câmara dos Lordes para a Câmara dos Comuns, e aí acaba prendendo os líderes. O parlamento continua com a Câmara dos Lordes, que é justamente aqueles que estão ligados ao rei. O rei é quem escolhe
os lordes. A Câmara dos Comuns são aqueles ligados à burguesia nascente, o desenvolvimento da economia. E aí nós temos, né, já finalizando aqui a nossa aula, o nosso último tópico, já que o Carlos I se torna totalmente impopular e existe um desgaste político, nós vamos ver agora como é que era dividido o parlamento inglês no século XVII. Né, ele estava dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Nessa Câmara dos Lordes eram ocupados pelos lordes espirituais, já que o rei tinha o poder religioso, ele que escolhia os bispos, os cardeais, a organização era o rei quem decidia. Então, tinha os lordes espirituais e os lordes temporais, que são os barões, que são todos aqueles títulos de nobreza dados pelo rei. Então, esses daqui são os amiguinhos do rei que compõem o parlamento, né? São a Câmara dos Lordes. Em sua maioria, eles eram adeptos à igreja anglicana. E aí vocês vejam bem que esses reis, eles tinham a necessidade de dizer assim, os meus súditos deverão seguir o anglicanismo. Então, a Câmara dos Lordes está muito ligada ao braço direito do rei. Eles opinam nas questões políticas, mas, ao mesmo tempo, eles estão vinculados às decisões e àquilo que o rei já pensa. Né? Por isso que o Carlos I, ele acaba invadindo a Câmara dos Comuns, que eram totalmente os dissidentes, os que pensavam diferente do pensamento religioso anglicano, e pensavam também diferente da posição política dada pelos reis, né? No caso aqui, o Jaime I e o Carlos I. E a Câmara dos Comuns era ocupada pelos pequenos proprietários rurais, burgueses e o gentleman. E aí surge outra classe, que é o gentleman, que eram esses comerciantes, né, que saíam do campo e iam comerciar na cidade e criavam vínculos com as pessoas da cidade. Os manufatureiros, que agora poderiam morar no campo e também morar nas cidades. Os traficantes, esses traficantes são os comerciantes de escravos, né? A escravidão aqui está em alta, e eles comercializavam os escravos, e os profissionais liberais, que faziam fortuna e se tornavam proprietários de terras. Em geral, já que os lordes em geral, eram anglicanos, em geral, esses da Câmara dos Comuns eram presbiterianos ou puritanos, era a vertente já protestante que estava se organizando nesse novo espírito do capitalismo, né? O capitalismo que agora está se firmando a partir dessas práticas, né? Do tráfico de escravos, dos profissionais liberais, dos comerciantes, dos manufatureiros e do desenvolvimento das cidades. E aí, nesse slide, nós podemos perceber justamente isso, né? Nós temos a Câmara dos Lordes, que são aqueles nomeados pelo rei, tem até aqui o nome, nomeados pelo rei, né? Vocês podem observar, e eles conservam os direitos, aqueles direitos trazidos pela tradição, justamente de conservação do poder político e religioso, no caso dos anglicanos, ele está mais assegurado pela Câmara dos Lordes. E aí essa Câmara dos Lordes é dividida em dois, né? Os lordes espirituais, que era a cúpula do clero anglicano, mesmo se parecendo muito com o catolicismo, eles se diferenciam porque eles estão submissos ao rei da Inglaterra, que é diferente do catolicismo, que é direcionado ao Papa. E aqui nós temos os lordes temporais, que são aqueles nobres titulados, né, os duques, barões e condes. Quem dá esse título de nobreza? É o rei, né, no caso a rainha da Inglaterra ou o rei da Inglaterra. Do outro ponto do parlamento inglês, no século XVII, nós temos justamente a Câmara dos Comuns, né? E aí nós vimos muito bem nos slides anteriores os Ionen, que são os pequenos proprietários rurais, que eles conseguem fazer essas relações comerciais com as pessoas da cidade, principalmente nos negócios e nos casamentos, e o gentleman, que é a nobreza de status, né? Aqui nós temos os nobres de títulos e nós temos aqui os nobres de status, que são os comerciantes, né, aqueles que vendem os seus produtos, os manufatureiros, os comerciantes de escravos, que são os traficantes de escravos, os profissionais liberais, os ricos e proprietários de terra. Então, nós temos, de um lado, a Câmara dos Comuns, que mais favorece o povo, né? Esse povo aqui, nós também devemos pensar que esse povo está ligado em ascensão econômica, né? Todo o povo, né? Os camponeses que não têm as condições econômicas são desprestigiados, mas esse povo que está em ascensão econômica.
E acima nós temos aí essa nobreza, e essa nobreza ligada tanto à religião anglicana, lordes espirituais, como os lordes temporais, né? E os lordes temporais, justamente os amigos mais próximos do rei, que têm essa vontade, essa necessidade de expandir o seu comércio, de expandir a, as vontades do rei. E assim, então, nós temos aí o parlamento inglês, né? De um lado, o rei, é, em consonância com o parlamento, a própria rainha Elizabeth I, ela fez essa ligação muito importante com o parlamento inglês. Depois, com a dinastia Stuart, nós vemos aí umas rivalidades e rixas, um desgastamento, justamente porque não havia acordo entre o rei e o parlamento inglês, né? Embora nós percebamos que 50% do parlamento são ligados ao rei, e outros 50 nós podemos dizer que são ligados à nova conjuntura política e à nova conjuntura econômica, né? Que conjuntura econômica é essa? É o desenvolvimento agora do comércio, que se diferencia justamente das demais nações, que estão justamente ligadas ao desenvolvimento do comércio, do mercantilismo, mas aqui nós temos uma variedade religiosa, que nos traz mais autonomia, principalmente a Inglaterra, em relação aos demais países. E dessa forma, compreendendo como é que se deu a Revolução, o início da Revolução Inglesa, que depois vai despontar para a Revolução Industrial, como o berço do capitalismo, na próxima aula nós iremos ver esses dois tópicos que nos ajudarão a alargar mais o conhecimento sobre a Inglaterra. Né? Primeiro a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana na República de Cromwell e a restauração da monarquia, né? E depois a Revolução Gloriosa, tendo em vista que a Inglaterra até hoje se destaca no desenvolvimento econômico, é o berço que se estende aí para as demais nações em relação aos seus produtos, e os Estados Unidos, que é uma das grandes potências econômicas, são oriundos, eles se originam justamente dos ingleses, e por causa dessa participação política, econômica e de autonomia religiosa. Né? Aqui nós temos uma diferenciação do feudalismo, né, das práticas do catolicismo, enquanto o desenvolvimento do dinheiro, do capital era algo ruim, agora nós temos o espírito do desenvolvimento capitalista a partir do desenvolvimento econômico. Então tem um autor muito interessante chamado Max Weber, que ele escreve justamente um livro sobre isso, sobre o espírito do capitalismo que surge justamente nesse período, e como é que o cristianismo ele vai se remodelando, vai se organizando nessas novas práticas de comércio, né, da modernidade e justamente dessas práticas comerciais que ali se organizam. Então, na aula de hoje nós vimos aí essa Revolução Inglesa, né, as principais formas de organização da Inglaterra, e nós utilizamos o nosso livro, né, que vocês já estão aí acostumados, hoje iniciando aí o capítulo 6 do nosso livro, que é o da História das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Ramos Bright. Um livro de história também do Alfredo Bolo Júnior, História, Sociedade e Cidadania, e aquele atlas que nós vimos no início, justamente para entendermos a geografia, geograficamente, onde está o Reino Unido, onde está a Inglaterra, e por que Londres também vai se desenvolvendo como uma das primeiras cidades aí que se passa do artesanato para a manufatura, né, a consolidação da manufatura e, consequentemente, a Revolução Industrial, né, o desenvolvimento das indústrias na cidade de Londres. Sempre perpassando, né, desenvolver o capitalismo e desenvolver as cidades não significa situação de felicidade para todas as pessoas, mas significa também contrastes e desigualdades sociais. Como nós vimos muito bem, os próprios que estavam ligados ao desenvolvimento econômico, eles desprezaram os camponeses, que foram buscar melhores condições de vida nas cidades, e também não encontrando com os péssimos salários. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula percebendo como é que se deu esse desenvolvimento, né, principalmente aí na página 95, ela passa de uma potência marítima, a Inglaterra, para o pioneirismo industrial, né, ela vai se destacar principalmente na questão da indústria, das outras regiões que também estavam ali
em desenvolvimento econômico, como nós citamos a própria Espanha, que estava no auge. Mas a Inglaterra, pelas suas peculiaridades e pela sua organização política, pela dinastia Tudor e pelo parlamento burguês, agora eles tiveram, né, esse impulso, esse impulsionar sobre o desenvolvimento econômico. E aí, é por isso que os historiadores chamam esse momento de berço, de início do capitalismo, né? O capitalismo que nós iremos dar continuidade na próxima aula, com a Revolução Puritana da República de Cromwell, a restauração da monarquia e a Revolução Gloriosa. Então, por hoje, nós encerramos a nossa aula e nos encontraremos aí na próxima aula a partir desses próximos tópicos. E aí fica a dica para vocês lerem o livro didático e até mais tarde eu estarei postando as atividades referente a essa aula.